Sejam bem-vindos para o programa Todo Santo Dia. Hoje eu vou estar com uma pessoa super especial. Gente, eu vou deixar ela se apresentar, porque ela tem uma jornada, sabe, que vai identificar muito com você. Tenho certeza que você está assistindo, às vezes você está passando por um momento que você diz, ai, o que eu quero ser da vida? O que eu quero fazer? Será que vai dar certo eu fazer isso? Será que vai dar certo eu fazer aquilo? E às vezes você vai por alguns caminhos que você fica na dúvida, você se entristece, você fica, será que é desse jeito? E é muito legal porque quando a gente está de fora, quando a gente está no bastidor, a gente sempre olha para o palco do outro e a gente acha que foi fácil, a gente acha que foi de repente, a gente acha que aconteceu assim, sabe, do nada. E não, e tudo, gente, tem um pano de fundo, tem um bastidor. E eu vou trazer uma pessoa que hoje ela empreende, ela é uma menina nova, mas ela já está super fazendo sucesso aí no Instagram, no TikTok. E ela tem uma jornada muito bonita como mãe. Ela tem uma jornada muito bonita na maternidade, no relacionamento. E eu quero que ela traga essa experiência, porque eu sei que vai ajudar você. Você que está aí do outro lado, que às vezes acabou de ter filho e deixou seu marido de lado, às vezes você quer saber mais como que continua seduzindo o marido, como que continua junto, e a gente vai ter tudo isso com ela, e eu vou deixar ela se apresentar. Sabrina, meu amor, obrigada por aceitar o convite, uma maravilhosa energia incrível, Eu tava aqui emocionada ouvindo você falar de mim. Ai, que delícia! Obrigada, primeiramente, muito obrigada por esse convite. Obrigada, eu fiquei muito feliz, eu e a Andresa nos conhecemos num evento muito legal, né, que foi inclusive um divisor de águas pra mim. E ela me deu um livro e eu falei, cara, eu preciso muito ler esse livro, porque no momento que ela me entregou aquele livro, eu falei, cara, ele identifica muito com o momento que eu tô vivendo agora. É esse aqui, inclusive. O Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. Cara, esse livro, assim, eu só li a sinopse, ainda não li o livro, mas assim, já tá ali, eu vou ler, porque ele tem muita identificação com o que eu falo, com o que eu prego agora. É tipo assim, a fase em que eu estou vivendo. Uma confirmação de Deus, né? É isso, Sabrina, é sobre isso. É isso aqui que você tem que seguir. Gente, primeiramente, queria me apresentar para vocês. Andresa, muito obrigada por esse convite. Eu me senti muito honrada. Parabéns por toda a sua trajetória. Eu fui acompanhar e ver e falei, cara, que incrível. Eu acho que, assim, nós mulheres temos que nos apoiar, dar as mãos e nos ajudar, nos impulsionar, porque eu acho que já existe mulher demais tentando... Verdade, eu fazer o sinto isso. contrário disso, sabe? E eu acho que a gente precisa se ajudar, a gente precisa entender que a gente não precisa diminuir uma mulher pra crescer, né? A gente não precisa diminuir o outro pra se sentir melhor, então a gente tem que se ajudar. E eu fiquei super feliz com esse convite. Eu me chamo Sabrina Kaminski, eu tenho 26 anos, eu já tô na internet aí há mais de 9 anos, mais ou menos. Uau, isso tudo? Então você entrou lá, ó. Na Conta um época do pouco Instagram sobre ainda era isso. mato, naquela época. E aí a galera, quando eu comecei, era só um sonho. E eu vivi uma fase, às vezes tem mulheres aqui assistindo que sonham em trabalhar com a internet, por exemplo. Sonham em empreender, ou sonham em se comunicar, sonham em ter um público, conversar com pessoas. E aí a gente passa por aquele começo, todo mundo passa. Poxa, mas eu vou postar, ninguém vai falar nada. Ninguém vai interagir Vai comigo. ter uma curtida? Ninguém vai curtir. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta, minha mãe vai fazer a pergunta. Eu vou ter que fazer a pergunta em outro Eu vou fazer a Instagram. pergunta e vou ter que responder. E aí, naquele momento, na fase em que eu comecei há 9 anos atrás, as pessoas questionavam muito e falavam assim, ai, blogueirinha. Quer ser blogueirinha. E aí eu passei muito por isso. Eu me sentia muito mal. Eu falava, cara... Poxa, acho que não é pra mim. As pessoas estão certas. Eu acho que elas estão certas. Eu tô viajando. Eu acho que eu tenho que fazer a faculdade. Eu acho que eu tenho que seguir aquilo que todo mundo fala que é o certo, né? E não que não seja o certo. Eu acho que o certo é aquilo que você acredita. Exato. O certo é aquilo que arde no seu coração. Verdade. Então, se você acredita, se você nasce com aquele propósito de, cara, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, é sobre você. Exato. Se não existissem esses sonhos, nós não teríamos esses profissionais. Uhum. Mas existe aquele outro lado, onde a pessoa nasce e fala, cara, eu não quero ser isso, eu quero empreender. Ou eu quero inspirar pessoas. Eu quero falar sobre mim, eu quero ajudar mulheres, eu quero que elas se identifiquem comigo ou qualquer outra coisa. Então, naquela época, eu falava, cara, eu acho que não é pra mim, não. Eu acho que eu vou precisar deixar de lado, vou precisar fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí, eu falei, não, eu vou continuar. Na época, eu nem tinha o apoio, assim, minha mãe falava, cara,
Sabrina, faculdade? Por favor, faculdade. Eu falava, mãe, mas eu não me identifico com isso. Eu não quero isso pra mim agora. Não me vejo fazendo isso. Até que, assim, eu falo que você ter alguém que te apoia é uma coisa muito importante. É o primeiro passo. Alguém que acredita nos seus sonhos. Ela virou pra mim e falou, filha, independente do que você queira, independente do que seja, eu tô com você. E aquilo foi o meu primeiro fôlego pra falar, tá bom, então, foda-se. Tipo assim, desculpa o palavrão. Sim. Assim, eu falei, cara, é isso. Eu vou seguir aquilo que eu acredito, eu vou seguir aquilo que arde no meu coração e eu vou buscar. Então, eu fui começar a gravar vídeo, gravava pra ninguém, colocava caixinha pra ninguém. Comecei do zero, inclusive criei um perfil que eu consegui chegar a 150 mil seguidores e ele caiu. Ainda já passou por isso. Pela frustração, a dor de chegar lá e perder. E naquela época não tinha tantos recursos como a gente tem hoje pra recuperar uma conta. Sim. Então naquela época eu tive que começar do zero. Eu tive que começar tudo do zero novamente e foi... Pra mim, naquela época, foi um baque. Porque eu falei, não é pra mim. Eu tenho que desistir mesmo, porque, olha, sinceramente, eu demoro não sei quanto tempo pra chegar a 150 mil seguidores. Que pra quem trabalha com a internet sabe o quanto é difícil. Não é fácil você gerar números, identificação. E aí eu falei, cara, é isso. Então, assim, às vezes a pessoa que tá assistindo fala, poxa, foi fácil, foi isso, foi aquilo. Não, a gente passa por tanta aprovação que é só o propósito mesmo, o coração arder que faz a gente continuar. E aí eu falei, não, eu vou continuar. Aí eu comecei com o YouTube. Hoje eu tenho mais de 130 mil no YouTube. E é um canal que eu não uso mais com tanta frequência, mas que eu preciso voltar a explorar, porque era muito interessante pra mim. E aí eu fui crescendo naquele meio. Como eu te contei na época, eu participei de várias gravações com influenciadores de nichos diferentes, que me gerou públicos que no final das contas, assim, eu tinha um pouco de tudo. Eu tinha um pouco de mulher, tinha um pouco de homem, tinha um pouco do público infantil, por conta das pessoas que eu me relacionei, conversei e fui pra eventos, enfim. E aí, chegou um momento em que eu falei, tá, mas e aí? Pra quem eu vou me comunicar? Porque é muito importante, né? Sim, completamente, né? A gente tem que ter um avatar específico, senão, né? É que nem quando a gente vai dar comida para cachorro, eu sempre falo, tem o meu cachorro Rick, né, lá em casa. E daí, quando não tem um dono Rick, ele fica sem comida e sem água. Então, tem que ter exatamente uma pessoa específica, senão fica muito vazia a comunicação, fica muito sem nexo, até você mesmo para se relacionar. Mas com quem que eu tô falando? E aí fica aquela coisa assim, quem quer falar com todo mundo acaba que não conversa com ninguém. Porque aí eu comecei, tá, tenho o meu público fitness aqui, vou conversar com esse público. Mas também tem o público que gosta do entretenimento, vou conversar com esse público. Ah, mas tem o público que gosta de maquiagem, vou conversar com... E aí acabava que o meu feed ficava bagunçado. Isso já é uma dica também para quem tem interesse em trabalhar com a internet e sonha em fazer isso. Acho que o principal ponto é você encontrar aquilo que você mais se identifica. Antes de você querer seguidores, você precisa pensar na qualidade dos seus seguidores. Isso é uma dor, né, Sabrina? Porque a gente não é um só. Eu enfrento essa dor tão grande. Porque às vezes você, por exemplo, a gente vê, tem várias habilidades, vários dons. Você gosta de malhar, você que nem falou que foi, né, teve na casa da maromba, você tinha outro peso e hoje tem esse corpo lindo. Então você gosta de atividade física. Ah, mas eu gosto também de falar sobre maternidade. Ah, mas eu gosto também de falar sobre relacionamento. E daí é um desafio. Fala sobre isso, porque a pessoa às vezes vai dizer assim, não, mas eu consigo falar sobre tudo. E aí? Vou te contar um segredo que aconteceu comigo há 2 dias isso. Uau. Gente, eu cheguei a 800 mil seguidores. E aí, eu perdi muitos seguidores, como eu te contei, porque eu comecei a namorar, casei e tive filho. Isso é uma coisa que desconstrói muito aquelas pessoas que estavam ali por outros motivos, interesses. E aí, até mesmo, não só questão de interesse na pessoa, mas antes ela postava outros tipos de coisa, viajava, tava com um amigo, tava na balada, eu queria ver isso, sei lá. Então, eu desconstruí esse público, perdi um público muito grande, mas eu entendi que foi uma peneira. Mas ainda assim, quando eu decidi, vou me comunicar com mulheres, quero ajudar as mulheres, o que eu sentia? Poxa, como eu vou ajudar alguém, falar sobre algo, ensinar algo, se eu ainda, por exemplo, tenho um filho de 1 ano. Então, como que eu vou ensinar mães que têm filhos mais velhos do que eu?
que tem filhos mais velhos do que o meu, no caso. Como eu vou comunicar com mulheres que são mais velhas do que eu? Elas não vão querer me ouvir. Eu pensava isso na minha cabeça. Eu falava, cara, eu não tenho o que ensinar. E aí eu entendi que todo mundo tem o que ensinar. Todo mundo tem algo para agregar na vida do outro. A gente para conversar. Aqui a gente tá num relacionamento profissional, ao mesmo tempo um bate-papo super descontraído. Mas se você parar para sentar ali para tomar um café e a gente começar a conversar, qualquer outra pessoa que sentar do nosso lado, se a gente bater um papo, a gente vai ver que cada pessoa tem um pouquinho Sim. que você vai escutar e que você vai falar, nossa, isso faz sentido. Às vezes, a opinião de uma pessoa pode fazer muito sentido para você. Naquele momento, pode te agregar algo que você nem imaginava. Então, eu acredito muito que todas as pessoas têm algo para agregar na nossa vida. Sim. E aí, eu comecei a entender que não é sobre a idade que eu tenho, não é sobre quantos anos o meu filho tem, qual é a minha experiência de mãe, quantos anos eu tenho de experiência como mãe, mas é sobre a experiência que eu tenho até agora. Até agora eu construí algo. Nesses 26 anos eu construí algo. Então, não é sobre ensinar. Eu usei até esse exemplo lá na nossa imersão. Eu falei com as meninas, cara, às vezes as pessoas se limitam assim. Vou te ensinar a ganhar 10 mil reais. Poxa, por que eu vou ensinar alguém a ganhar 10 mil reais, sendo que existem pessoas aí ensinando a ganhar 50, 100, 20? Enfim, tudo bem, existem essas pessoas, mas tem pessoas que ainda não chegaram nesse faturamento de 10 mil, então elas querem aprender a ganhar 10 mil. Uhum. Então, se você pode ensinar a ganhar 10 mil, você tem algo a agregar? Sim. Não é porque, tem gente ensinando a ganhar mais que o que você aprendeu, que o Não que tem você valor. não tem valor. Sim. E aí, esses 2 dias foi quando eu consegui colocar isso na balança. Voltando ao que você falou, Sabrina, você tem várias habilidades, várias coisas que você se conecta e se identifica. Lá, você percebeu que na palestra com o Pedro, eu fiz essa pergunta? Eu falei, Pedro, me diz uma coisa. Eu preciso escolher uma única coisa, um único nicho, um único específico para seguir? Ou eu posso abordar tudo? E aí ele falou para mim, Sabrina, o que acontece? Você não vai comunicar com coisas que são distintas. Por exemplo, sei lá, maquiagem e coisas que não conectam. Aí tudo bem, faz sentido você separar. Agora, uma vida fitness, relacionamento, maternidade, autocuidado, são coisas que se conectam. Eu não preciso escolher uma delas. Eu posso falar um pouco sobre tudo. Porque vai ter o tema principal e tem os secundários. Exato. Então, assim, hoje eu entendo que o mais importante é eu ter a minha autenticidade, falar sobre cada um deles do meu jeito. Antes eu estava buscando, óbvio, que todo mundo se inspira. A gente busca inspirações, a gente assiste, por exemplo, no seu nicho, você assiste pessoas que têm o mesmo propósito que você, que trabalham no mesmo nicho que você para se inspirar. Eu faço isso demais, acompanho mães. Só que o que eu entendi? Isso é até um assunto um pouco polêmico. Por quê? Eu assistia vídeos de mães com milhares de seguidores, muito mais do que eu. E eu falava, cara, eu não concordo com isso. Porque, poxa, na minha opinião, eu sou mãe e depois que eu tive o meu filho, eu engordei, eu ganhei estria. Eu passei por vários momentos assim que meu corpo modificou demais. E aí, tudo bem. Tem mães que pregam na internet que tá tudo bem nisso. Tá tudo bem você ficar assim. Não tem problema. Na minha opinião, tá tudo bem ter acontecido isso. Porque isso é algo inevitável. Você não tem como controlar o seu peso. Em parte, se você fizer, se você se adiantar, se você, por exemplo, fizer alguns acompanhamentos antes, se cuidar antes, você pode evitar algumas coisas. Mas você não tem como controlar o que acontece durante a sua gravidez. Mas o que você pode controlar é o que acontece depois. Então eu falei, cara, a gente tem uma responsabilidade como influenciadora muito grande. A partir do momento que eu me comunico ali no meu Instagram e eu falo para milhares de mulheres, eu tenho que entender a minha responsabilidade sobre isso. Com certeza, é verdade. Então, assim, se a minha seguidora que me acompanha me olha falando que, poxa, tá tudo bem, eu engordei, cara, é isso. Tem que aceitar, tem que ficar assim, e é isso, não sei o quê. Eu passo para aquela mulher que ela não precisa se cuidar, que ela não precisa melhorar. E eu acho que isso é uma autorresponsabilidade muito grande. E aí eu comecei a questionar, poxa, não concordo com o que essas influenciadoras falam, mas eu não me posiciono. Olha, forte, verdade. Eu falei, cara, talvez tenham mulheres que concordam comigo, mas
Como que elas vão saber? E se você se posiciona, com quem se conecta com você, você vai dar força, você vai dar o próximo Isso. passo. E como que elas vão saber o que eu penso se eu não me posiciono? Se você não falar, é verdade. Esses 2 dias de imersão foi isso que eles fizeram comigo. Eles me ensinaram que, foi o que a Isabela falou, você não é pra todo mundo. Eu não preciso criar conteúdo pensando em agradar a todos. Eu tenho que pensar que existe um público específico que concorda com aquilo que eu tô falando. E são essas pessoas que vão virar minha comunidade. São essas pessoas que... Sabrina, então quer dizer que se você não concorda com o outro não pode seguir, ou não pode... Não, não é isso. Eu respeito todas as opiniões, até porque eu acho que cada pessoa tem um estilo de vida, leva a vida de uma forma, a gente precisa respeitar isso. Só que não significa que eu preciso concordar. Então, não é porque eu não concordo com você que a gente não pode ser amiga. Porém, não significa que eu preciso mudar a minha opinião ou me posicionar da forma como você se posiciona para entrar nessa bolha. Aí eu decidi, eu falei, eu vou furar essa bolha, eu vou me posicionar de uma forma diferente, porque eu acho que existem mulheres precisando ouvir isso. Eu acho que existem mulheres precisando ouvir, cara, não é porque você ficou assim, não é porque você engordou, não é porque você ganhou estria, não é porque tudo isso aconteceu durante a gestação, porque isso é normal, tá tudo bem ter acontecido, mas não tá tudo bem você aceitar isso, sabe por quê? Porque a sua autoestima, ela é muito importante. Eu acredito que a autoestima da mulher, ela é um dos pontos principais. Porque se a gente parar pra analisar, se você não estiver bem com você mesma, você não tá bem com mais nada. Você não tá bem no seu trabalho, você não tá bem no seu casamento, você não tá bem em nada, você não consegue performar em nada, porque você não se sente bem com você mesma. Então, às vezes, as mulheres se perdem nisso, e aí começa, cara, minha vida tá uma merda, meu casamento tá uma merda, depois que eu tive filho, e aí começa a virar sabe uma coisa? Uma bola de neve. Aí nada anda, aí começa a generalizar. Então tudo vai mal, como você falou, né? Aí vai o trabalho mal, começa a não ter paciência com o filho. Nossa, isso acontece demais. Eu vou dizer que é normal. Tem gente que me pergunta, esses dias fiz uma caixinha de pergunta, Sabrina, você é mãe Nutella ou você é mãe raiz? Você concorda em bater ou você concorda em educação? Nutella raiz. Educação, como é que é? Educação... é educação que é tranquila lá, que é pra você falar pra criança, olha, escolhe entre ir tomar banho agora ou daqui 10 minutos. Não é que eu sou Nutella ou raiz, é que assim... Eu, da forma como eu cresci, como eu fui criada, cada um tem a sua realidade. Mas eu entendo que se precisar dar uns tapas também, tá tudo certo. Depende da mãe, depende da criação. Só que a gente consegue remanejar. E aí, dentro dessa realidade, eu falei, cara, o que acontece? Eu comecei a me perder também dentro do que eu tava vivendo. E comecei a parar de me cuidar. Parei de cuidar do meu casamento, parei de cuidar de tudo. Aí eu falei, não, pera. Isso foi quando? Foi logo errada. Que você teve? Logo que eu tive. Tava com quanto tempinho? Uns 4 meses, 5 meses. Assim, desde que você não chegou a ter depressão pós-parto, não? Ou chegou a ter um pouquinho? Eu tive no hospital. Porque assim, o meu filho, ele ficou na UTI. Quando eu estava em trabalho de parto, eu passei 15 horas em trabalho de parto. Uau! E eu tive um parto normal, sem anestesia, sem nada. Ele encaixou da forma errada. E aí, ele entrou em sofrimento. Foi o que a médica me explicou. E ali, a gente precisou... Ela quase fez fórceps, pra quem entende, sabe o que é. Ela quase precisou fazer o fórceps, que é colocar e puxar. E aí, não, graças a Deus, não precisou. Mas quando ele nasceu fraco. Ele engoliu mecônio na minha barriga, que é quando o bebê faz cocô, engole. Olha. Ele saiu do meu colo direto pra UTI. E aí foi muito difícil. Eu vivi assim, foi o melhor, horas mais desafiadoras pior momento da minha vida. Foi assim, olhar pra aquele sonho, pra aquele grande amor da minha vida e ele tipo sair. Eu sonhava em ter aquele parto que todo mundo sonha. Sim. Eu vou pegar o meu bebê, eu vou colocar ele no meu colo, vou dar peito, ele vai ficar do meu ladinho. Isso é até uma coisa legal, porque eu nunca falei sobre isso. O meu relato de parto eu nunca fiz, porque ele sempre foi muito sensível pra mim. Sempre foi uma coisa muito sensível. E aí o Cadu, ele saiu do meu colo direto pra UTI e eu não pude pegar ele no colo mais. Ele precisou ficar ali dentro, na incubadora. Aí ele colocou sonda, ele colocou um monte de coisa. Foi assim, muito difícil. Quando eu subia pra ver ele na UTI,
já me dava um nervoso, eu já passava mal, falava, amor, eu vou embora. Descia pro quarto, falei, cara, quando eu puder vir amamentá-lo, eu venho. Ele ficou tomando sonda. Então, assim, naqueles dias do hospital, eu tive uma depressão pós-parto. Eu comecei a pensar... Imagino. E sabe o que é muito louco? Eu ficava me perguntando, o que é essa depressão pós-parto? E eu, na minha experiência, foi como se eu não fosse feliz. Como se eu não tivesse motivos para ser feliz. Tivesse tirado a tua alegria, o teu sorriso, a tua vontade. Olha. Tudo, completamente tudo. Eu não tinha nada. Eu olhava e eu só queria chorar e só isso. E aí eu sou uma pessoa que tenho não. Nathan fala que eu não posso falar que eu tenho, porque tudo que a gente toma posse, mas eu sou ansiosa, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ter aquela agonia, aquela coisa, e eu falei, cara, quantos motivos eu tenho para agradecer a Deus agora? O meu filho sobreviveu. Independente de onde ele está agora, ele está na UTI, mas ele está sendo guardado por Deus, Deus está cuidando. Então, eu tô com a minha mãe no hospital aqui, junto comigo, do meu lado, meu marido. Por que eu tô com essa tristeza tão grande? Eu não posso estar assim, cara, eu tenho que agradecer a Deus. Aí eu ressignifiquei e falei, Sabrina, você só tem motivos para agradecer. Você tem que agradecer pela vida do teu filho, pelo milagre que você presenciou, porque a vida dele foi um milagre. Eu ressignifiquei aquilo e eu saí da minha depressão pós-parto dessa forma, ressignificando. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o ressignificar, ele vale para tudo na vida. Tanto para o parto, puerpério, casamento, todas as coisas que acontecem na nossa vida, se a gente não souber ressignificar, vira uma mágoa ou vira uma dor. Então, é muito importante a gente ressignificar as coisas que acontecem. E aí, ressignifiquei, me curei dessa depressão, fui para casa. Só que ainda assim, quando você chega em casa, na minha experiência, eu olhei e falei, tá, e agora? A Sabrina, que era influenciadora, que viajava, que estava o tempo inteiro em eventos, se conectando com pessoas, enfim, gravando vídeo, acordava, me maquiava, passava o dia inteiro gravando. Eu falei, o que aconteceu com essa Sabrina, gente? Eu falei, Ela. Eu falei, o que vai ser aqui, daqui Sim. pra frente? O que essa Sabrina vai fazer? Uhum. E aí eu falei, cara... Que é uma nova identidade, né? Aquela Sabrina, teve a Sabrina solteira, agora casou, a Sabrina mãe. Foi uma loucura. Eu falei, Sim. tá, e agora a minha vida vai ser o quê? Vai ser trocar fralda da mãe, da TT? E eu vivi isso por muito tempo. Eu acho que tem mães que, por exemplo, podem estar passando por isso exatamente Sim, agora. nesse momento. E quando as pessoas me falavam, Sabrina, vai passar, eu falava, para com isso. Para de me falar que vai passar, porque todo mundo fala que vai passar. E quando é que vai passar? Porque eu ficava, gente... Você tava ansiosa, Eu queria que passasse logo. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Vocês estão falando que vai passar é quando? Vocês vão me dar uma data pra passar? E aí, só que a loucura passa. Hoje, se alguém me fala pra mim, eu tô passando por isso, eu falo, ai, vai passar. Aí eu falei, nossa, essa pessoa vai olhar pra mim e vai ter o mesmo pensamento. Mas é louco. E agora eu entendo o que essas pessoas queriam dizer pra mim. Elas queriam dizer que, cara, é só uma fase. É uma estação. E passa, e realmente passa. E quando passa, você olha pra trás e fala, caramba. Eu podia ter aproveitado, eu podia ter desfrutado, que é tão gostoso. Não volta, né? Não volta. Hoje eu olho pro meu filho com 1 ano e 3 meses e eu falo, meu Deus. Chegou uma fase em que eu falava, nossa, eu não vejo a hora dele andar. Aí hoje que ele tá andando, eu falo, cara, era tão bom quando ele ficava quietinho no meu colo. Verdade. Então é tudo fase. E todas as fases da gravidez, elas passam. Mas naquele momento em que eu tava buscando a minha nova identidade, porque eu acho que toda mulher passa por isso depois que ela tem um filho, ela precisa se conhecer novamente, porque esse negócio de nasce uma mulher, nasce uma mãe, em alguns casos, obviamente, mas realmente você começa a pensar, tá, eu era assim, a partir de hoje não é mais assim. E não adianta você querer resgatar aquilo, porque você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você passou por coisas que te moldaram. Então, aconteceram coisas com você que, por exemplo... Você nunca mais, você vai... Cara, é uma loucura. Você olha e fala assim, agora, a partir de hoje, essa pessoa é minha responsabilidade 1000%. Ele depende 100% de mim e eu preciso fazer tudo por ele. Então, a sua vida, ela tem um novo propósito. Se antes o seu propósito era fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, esse é o seu novo primeiro propósito. Então, esse é o primeiro ponto. Entender que agora, daqui pra frente, vai ser assim e pronto, acabou. Querendo você ou não, vai ser assim. Aí, como é que você ressignifica? Você pensa, tudo bem, vai ser assim. Então, eu vou tentar tornar esse momento mais leve possível pra mim.
Então, ele vai ser a minha prioridade, mas isso não significa que eu preciso me esquecer. E aí, onde eu peguei o ponto principal e eu comecei a falar, cara, tudo bem, a Sabrina, ela é mãe, mas a Sabrina continua sendo a Sabrina. A Sabrina precisa olhar pra dentro e ver que se ela parar de se cuidar e de pensar nela, ela vai se perder. E ela não vai conseguir ter amor, não vai conseguir ter energia, nada. É Cadu. O nome do filho. Cadu. Não vai ter energia pro Cadu. Então é muito legal isso que você tá falando, porque muita gente que tá ouvindo, ou tá passando, ou já passou, ou vai passar. Né? Pode ser que não viva a maternidade, mas nós mulheres, a gente tem essa semente de viver a maternidade até para deixar o nosso fruto. Exato. E é muito importante você falar desse autocuidado, porque muitas se esquecem, muitas acham que nem podem se cuidar, porque estão deixando de estar dando atenção. Isso é uma outra coisa. É engraçado. Nasce uma mulher, nasce uma culpa. É verdade. Nasce uma mulher, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Desculpa. É verdade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Isso é verdade. Quando o filho nasce, a mãe já começa a se culpar por tudo. Verdade. Hoje, eu me culpo porque, eu devia estar passando mais tempo com ele. É verdade. Eu devia dar mais atenção pra ele. Essa frase, existe essa frase? Tem que patentear essa frase. Essa frase tem que patentear. Cara, não existe, assim, é muito louco. Eu não sei se existe. Mas é excelente. Porque assim, quando a mãe, ela olha pro filho e ela fala, poxa, eu tenho que escolher entre brincar e lavar o meu cabelo. Ela pensa, poxa, ele merece um pouco mais da minha atenção, volta aqui. Só que aí é onde ela se perde, porque assim, você já pensa que assim, mulher, você tem muitos anos que você vai precisar dedicar sua vida a essa criança. Então assim, criança, jovem, adolescente, adulto, enfim. E esse amor nunca vai acabar, Sim. Esse amor só vai crescer. Você sempre vai querer cuidar, só que você precisa entender que agora é o momento de você pensar em você também. Você continua viva, você não morreu. Muito pelo contrário. Você agora renasceu para uma outra identidade, que é tão linda, tão maravilhosa. E aí é onde eu comecei a me questionar. Eu falei, poxa, tudo bem, então agora eu preciso entender que eu vou me dedicar a ele. Foi um momento muito difícil da minha vida, assim. Porque você falando parece que foi fácil, né? Parece que foi fácil, gente. Olha, sinceramente, foram muitas noites mal, pensando assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o meu trabalho, sendo que agora eu preciso fazer isso aqui 24 horas por dia? E aí foi quando eu comecei a pensar. Em primeiro lugar, eu não escolhi falar sobre maternidade somente porque é o que eu vivo. Porque eu acho que, assim, tem mulheres que são mães e não querem falar sobre maternidade, porque elas se identificam em falar sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre não sei o quê. Então, você não vai deixar de ser mãe por isso, mas você pode ir para o caminho que você se identifica mais. Eu escolhi falar sobre a maternidade porque eu amo isso. E eu percebi que está relacionado ao meu propósito. Porque voltando àquilo que a gente falou, essa minha visão que eu tenho de que eu não concordo com alguns pontos que eu vejo as pessoas se posicionando, eu preciso falar. Porque não é dito. As pessoas, elas colocaram uma coisa na cabeça delas sobre maternidade real, que foi assim, maternidade real é você viver, é você gerar, a criança nascer, aí é você ficar com todas aquelas sequelas ali, é você aceitar isso, porque você tem que aceitar isso. E aí é você viver a sua vida em prol da sua criança, porque eu vejo uns posts, tipo assim, eu decidi deixar de lavar o meu cabelo pra estar com você. Eu decidi deixar de fazer não sei o que pra cuidar de você. Eu decidi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você é a minha primeira prioridade. E aí, é onde vem as pessoas que não concordam com isso. Que concordam com isso. E eu vou contra. Eu já não concordo. Eu já acho que, assim, é importante, sim, você dar aquela atenção pra criança. Você já vai ter que dar de qualquer forma. Mas é importante você entender que você não pode romantizar isso. Você não pode romantizar o fato da criança estar sempre em primeiro lugar e você esquecer de você. Porque ao longo prazo isso vai te gerar grandes dores. No começo, você vai entender que é necessário você estar ali dedicada a 100%. Mas conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que você precisa olhar pra você. Quando eu vejo uma mãe falar assim pra mim, Sabrina, eu não consigo nem tomar banho. Eu falo, seu filho não dorme não, Ele passa 24 horas por dia acordado?
Gente, essa criança, poxa, não. Vai criando narrativas. Eu E a falo, crença vai a gerando histórias. desculpa. Vai É gerando a histórias. desculpa. E toda hora a mulher começa a se dar desculpa. Aí ela entra no Instagram, rola um feed, acha uma publicação como essa e fala: ah, eu não sou a única a dar prioridade pro meu filho e não pra mim, então tá tudo bem. E aí é onde eu penso, mais uma vez, sobre a nossa responsabilidade da comunicação. Porque não tá tudo bem. Porque essa mulher hoje vai se identificar com essa publicação e vai falar, cara, eu tô certa, porque outras pessoas fazem isso. E aí, ao longo prazo, ela vai chegar a um ponto que ela vai falar, cara, e agora? Cadê a minha identidade? Quem sou eu? O que eu tô fazendo? Meu filho tá quase criado e acabou. Os meus sonhos que eu tinha antes dele nascer Tá vivendo morreram. os sonhos dos filhos, do marido, do trabalho e esqueceu completamente dos sonhos dela. Aí entra numa depressão profunda. E aí não se cuida. Eu recebo mensagem de mães, poxa, Sabrina, eu tenho um filho, eu engordei, sei lá, 60 quilos depois que meu filho nasceu. Eu recebi um feedback como esse. E hoje eu não consigo mais me cuidar. E aí eu chamei essa seguidora e respondi ela e falei, cara, olha, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. O problema não é o que aconteceu. O problema não é você ter engordado, porque acontece. Tem mulheres que passam uma gravidez assim, difícil, dependendo se ela for uma mãe solo. Cada situação é uma situação. Mas o problema é o que você vai fazer com isso daqui pra frente. Você é responsável pelo seu futuro. Então você escolhe como vai ser o seu futuro. Se você hoje não tomar a decisão de se cuidar, lá na frente você vai colher muito pior do que se hoje você acha que tá ruim, imagina daqui... Eu falei pra ela, se imagina daqui 5 anos, se você continuar fazendo a mesma coisa. Eu falei, então para olhar que o seu filho é sim a sua prioridade, mas você precisa olhar pra você, você precisa se cuidar, você precisa se enxergar. O seu filho vai ter uma hora que ele vai dormir, mulher. Você não fala que ele não vai dormir. E quando ele dormir, faça algo pra você. Ah, mas Sabrina, eu não tenho tempo, condições de ir numa academia. Treine em casa. Vai Porque andar na praça, vai eu correr. recebo mensagem pelo Instagram, eu já fiz isso. A pessoa me mandou, ai, Sabrina, eu não tenho condições de pagar uma academia, ou eu não tenho condições de sair pra ir pra academia. Eu falo, mulher, você tá me mandando mensagem no Instagram, você tem internet, entra no YouTube, faz um treino em casa. A mesma internet que você tá usando pra falar comigo no Instagram, você consegue usar pra fazer um treino na sua casa. Então não tem desculpa. O importante é você enxergar que as desculpas que você dá vão te levar para um próximo nível. Será Na que é verdade, o quem nível não que tem você resultado quer? tem desculpa. Eu falo isso muito para minhas filhas. Todas as vezes que elas veem qualquer desculpa, eu falo assim, é falta de resultado. Porque quem tem resultado não precisa justificar. É verdade. Então, assim, todas as vezes que um funcionário meu vem com qualquer argumento, fala assim, mas cadê o resultado? É porque não teve. Porque quem tem não precisa ficar justificando, não precisa ficar dando desculpa. E hoje, que nem você falou, com a internet, tem como você dizer que não tem como saber. Tudo você consegue descobrir. Como baixar um programa, como fazer isso, como subir algo pro Hotmart. Então, assim, tudo tá na internet. Tudo. Absolutamente tudo. Nós criamos os métodos, os cursos para facilitar vocês, né? Porque daí o que você vai precisar, às vezes, de 10, 20, 30 horas, a gente tem um curso lá e vai te ensinar em 4, 5, prático, e você não vai precisar demorar tanto ou fuçar várias pessoas para aprender algo específico. Então, o curso, o método é muito importante por causa disso. Sim. Mas tudo tá lá, de forma bagunçada, mas tá lá. Se você procurar, tá lá. Se você procurar. E aí é onde. E aí, esse é o problema também. Ao mesmo tempo que tem muita informação, tem muita pessoa falando, é onde a mãe se perde. Vê um conteúdo desse, como eu mencionei. E tá tudo bem. Exatamente. Porque tá tudo muito perdido. Tá tudo bem, se pra ela tá bom, então é isso. E aí começa a se inspirar de um lado que não é legal, começa a se inspirar de um lado que não vai levar ela pra um resultado que ela espera. E aí onde eu falei pra ela, cara, a partir de hoje, você vai fazer um combinado com você, não é comigo. Porque pra mim você não precisa prometer nada, você precisa prometer pra você. E o mais importante é, quando a gente colocar alguma coisa pra gente fazer, a gente cumprir. Porque eu entendi que o nosso cérebro, ele leva diretamente todo o nosso fracasso naquilo que a gente diz que vai fazer e não faz, e aí ele cria um bloqueio, sabe? Por exemplo, amanhã eu vou acordar cedo, aí você não acorda, aí o cérebro, opa, sim, ela não consegue cumprir. Aí na próxima coisa que você for falar que você vai fazer, seu cérebro já entende, acho que ela bloqueou. Não vai fazer. Então é muito importante, tudo que a gente se propor a fazer, a gente realmente fazer. Exatamente. Então eu falei pra ela, faça isso pra você, por você, e entenda que você precisa desse tempo. Você precisa. Não é uma questão de, ai,
Precisa. E ao longo prazo ali, você vai se agradecer. Você vai falar, cara, que bom que eu comecei a me enxergar, que bom que eu comecei a me cuidar. Hoje eu sou uma mulher melhor e automaticamente uma mãe melhor. Ou uma esposa melhor. Porque é aquela questão também do relacionamento. Por que que tantos relacionamentos acabam depois da gravidez e do filho? Porque ela não esquece só dela, esquece do marido, esquece... E aí é onde tá. Eu acho que assim, e eu não sou hipócrita de dizer que desde o início eu pensava assim. Quando meu filho nasceu, eu tinha uma visão diferente. Eu achava que ele realmente era tudo isso que eu tô falando é com embasamento na minha vida. Então eu vivi isso, tomei muito pra entender que não é por esse caminho. Então por isso que eu acho que eu preciso falar sobre isso, porque eu passei, eu vivi e hoje eu posso dizer, deu certo. Eu salvei o meu casamento. Eu vivi uma fase onde eu estava olhando só para o meu filho e deixando meu marido de lado. Só que a gente esquece que antes de existir a criança, Verdade. era só vocês dois. Uhum. Então, antes de vocês viverem essa família, existiam só vocês dois. Vocês faziam coisas juntos, planos juntos, projetos juntos. Tinham momentos de lazer juntos. Tinham momentos íntimos juntos. E aí, quando a criança nasce, a desculpa que a gente dá... Ah, não, eu tenho que ficar com a criança. Tô cansada. Eu tô exausta. Eu Preciso tô isso, eu tô aquilo, eu não aguento, eu não sei o quê. E, cara, realmente é muito cansativo. Sim, é lógico, sim. Não dá pra gente dizer que não. Porque eu falo que tem muita gente que fala que a gravidez é Pra glitter e quem purpurina. realmente é mãe, pra quem delega e não faz nada. Existe. Então, Sim. é por isso que tudo que a gente fala é pra pessoas e pessoas, né? Sim. A gente sabe que existe ali várias situações. Mas nesse caso, tem muita gente que... Hoje em dia, eu acho que as pessoas pararam um pouco de romantizar a gravidez, como purpurina e glitter. Não é difícil, tem muitos desafios. Mas aí as pessoas começaram a romantizar o que acontece no pós. Ah, tá tudo bem você ficar assim, tá tudo bem isso, tá tudo bem aquilo. Isso também não deve ser romantizado. As pessoas têm que entender que não tá tudo bem e que você precisa se cuidar. Não só pela questão da sua saúde, que obviamente é o primeiro ponto, mas pela questão da sua autoestima. E que isso vai te levar a ter um casamento melhor. Onde você entende que ali, poxa, eu tava deixando meu marido de lado, eu tava esquecendo que antes de sermos 3, éramos 2. E aquilo tava esfriando, tava perdendo aquela energia, tava perdendo aquela coisa. E aí eu falei, cara, eu vou deixar isso acontecer. Não é que a culpa é da mulher. A gente quer fazer tudo pelo filho. Mas existe uma parcela, algo que a gente precisa, poxa, tudo bem, eu tô cansada, eu tenho que cuidar do filho, mas e este homem? Ele não merece ser cuidado também? Ele não merece a minha atenção também? Porque o homem, na maioria dos casos, quando ele é um pai, ele tá ali sempre. Tá bom, te ajudo, o que você precisa? Vamos lá, pelo menos assim. Essa foi a minha experiência, mas eu sei que existem várias outras experiências. Tem homens que não são presentes, tem homens que saem da vida da mulher e a mulher se torna uma mãe solo. Mas mesmo nesse caso, é importante a gente ver ali de novo o caso da autoestima. Se você é uma mãe solo, você precisa entender que você precisa se cuidar, porque você precisa curar o seu coração para futuramente ser feliz com outra pessoa. Porque as mães solos, eu acho que, pelas experiências que eu vejo de amigas, pessoas próximas, elas se anulam de uma forma que, tá bom, agora é eu e meu filho e acabou. Até se fecha completamente pro mundo e pra vida. Não se permite. Sim. Eu tenho a coisa assim, eu falo que o case de sucesso... Tem medo, tem tudo, né? O case de sucesso da minha vida é a minha mãe. A minha mãe, ela foi uma mulher que, quando eu tinha 4 anos, ela se separou do meu pai e ela foi mãe solo. E aí, ela teve que trabalhar, teve que guerrilhar, teve que fazer tudo. Se casou novamente. Depois de muito tempo, foi muito difícil para ela, ela teve meu irmão. E ali, naquele momento, ela tinha um homem do lado dela, parceiro, ajudando. Depois de uns anos, ele faleceu. Então, minha mãe se tornou uma mãe solo viúva, com 2 filhos. Foi, assim, uma guerra. Foi uma loucura. E hoje eu olho e eu admiro ainda mais a minha mãe. Porque ela venceu tudo isso. Então, quando alguma mãe fala pra mim, eu sou mãe solo, eu tenho filho, tô sozinha, não sei o que, eu falo, cara, eu entendi que a minha mãe só conseguiu se curar quando ela começou a olhar pra ela. Quando ela começou a enxergar que eu tenho 2 filhos, eu preciso fazer por eles, mas eu também preciso fazer por mim, porque eu também mereço ser feliz. Eu também mereço me permitir ser feliz. Ela passou anos sem se relacionar com ninguém, porque ela achava que ela só precisava cuidar de nós e acabou. E não é sobre isso.
Não, até porque se eu não sou feliz, eu não consigo também ajudar o outro a ser feliz. E principalmente sendo mãe, porque os primeiros olhos nos quais uma criança olha é através do olhar dos pais. Então, quem que ensina a criança a pensar? Quem que ensina, quem que dá o exemplo? É exatamente o pai, é a mãe. Então, se a criança vê o tempo inteiro um sofrimento, porque a gente sente, nós somos humanos. E não tem como, a energia fica, a frequência fica. Sim. Então, aquilo vai passando. Então, é muito importante isso que você está falando, do autocuidado, da observação, de eu perceber que eu não sou uma super-heroína também, que eu preciso ter os meus apoios. Você falou, né? Eu tenho um apoio, minha mãe, né? Minha mãe é ali, minha rede de apoio minha até rede de hoje. apoio. Então, é importante demais a gente ter essa rede de apoio, porque para a gente se cuidar, para a gente se olhar, para a gente ter esse momento, que nem você falou, com o marido, e junto para um cinema, e junto tomar um café, Exatamente. fazer coisas juntos. Por quê? Porque existe a família, existe os três, né? Você tá com... Mas existe os dois também. Existe você também. Existe o eu, existe o nós, existe a família inteira. Então, assim, é muito importante nós olharmos cada papel para que a gente não menospreze a importância de cada um deles. Como diz minha mãe, faz Verdade, que eu batizo. faz que eu batizo, é linda. Ai, amiga, olha, eu queria ficar assim mais 1 hora. Deu nosso Acabou nosso tempo, aqui. né? Mas assim, muito gostoso de ouvir. Muito gostoso tudo que você está vivendo, tudo que você está ensinando a partir das tuas experiências, dos teus aprendizados para essas mulheres incríveis que vão ter muito para evoluir a partir de... Porque eu falo, né, Sabrina, que assim, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Sim. Então, assim, você teve erros, você teve aprendizados. Então, aprender junto contigo. Então, quem está vivendo isso, aprender com o teu método, com teus posicionamentos, com essa visão que você tem, que é lindo, cada um tem uma visão, mas você tem essa visão construtivista, essa visão do amor próprio, do autocuidado, uma visão que, como você falou, não está romantizando nada, está trazendo a realidade nua e crua, mas dizendo, olha, tá tudo bem, é possível, bora, eu te ajudo, eu passei por esse caminho, vamos junto. É de dor, sofrimento, mal, vem cá que eu já entendi como é que é, vou abreviar aí pra você. Literalmente, você não tá sozinha nessa, é difícil, mas assim, não é impossível. Se eu conseguir, você consegue, nós não temos nada de diferente. E mesmo com as diferenças de, né, como a gente mencionou, mãe solo, mãe isso, mãe aquilo, ainda assim é possível. Em todas essas circunstâncias, se você quiser, você é capaz de fazer. Porque é só você buscar aquela força, a mesma força que você teve para encarar a gravidez, para encarar o parto, para encarar tudo, você consegue encarar para se tornar a sua melhor versão. E aí depois você vai olhar e vai falar, cara, que bom que eu fiz isso. Porque hoje eu me reconheço de novo. Acho que a coisa mais importante é até o que eu coloquei na minha bio. Reconecte-se. Você precisa se reconectar com você. Gostei. Isso é o mais importante. Acho isso, assim, surreal. Uau. Depois que eu me reconectei comigo mesma, entendi a importância da minha autenticidade. Eu tava até com medo de vir aqui. Antes, eu tinha muito medo de ir para um podcast, por exemplo, porque eu falava, cara, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Hoje eu entendi que é sobre mim. Se eu tô aqui, é para conversar com você sobre quem eu sou, o que eu sou. E eu não tenho que ter um texto para isso. Exatamente. É só eu falar o que eu penso, o que eu acho, e tá tudo bem. Nós temos opiniões diferentes ou não, tá tudo bem. Tudo bem. O importante é a gente falar sobre aquilo que a gente sente, aquilo que arde no nosso coração. Porque sempre vai ter alguém que do outro lado vai olhar e vai falar, cara... É isso, me identifiquei. Me identifiquei. Me deu força, agora eu vou também. É isso, exatamente. Ó, muito obrigada. Ai, que linda. De coração, muito obrigada. Foi muito especial. Maravilhoso. De verdade, foi muito especial mesmo. Obrigada. Gostei muito de estar aqui com você. Também. Obrigada por todo esse papo, foi maravilhoso. E espero que a gente possa ter outras oportunidades. E vamos ter. Obrigada, gente. Segue a Sabrina. Fala do teu Instagram, fala de tudo do YouTube. Gente, o meu Instagram, todas as minhas redes sociais são as mesmas. É Sabrina Kaminski. No meu Instagram tem um A a mais, então vai ficar Sabrina A. Kaminski. Esse nome é difícil de escrever, gente. Eu até pensei, qual que é, da onde é alemão? É polonês. Eu fiquei até, a gente ficou debatendo, da onde que será? É polonês, é um pouco difícil, mas assim,
E aquele A eu não consegui tirar, não consegui deixar Sabrina Kaminski. Mas é sobre isso. Vai estar em todas as redes sociais, Sabrina Kaminski, com C no começo e K no final. É isso. Lindo. Amém. Segue ela. E se eu estiver zapeando pela TV e me viu e não me conhece, meu nome é Andresa Carício. Me segue também, Andresa com Z Carício, CARIO oficial. Lá no meu Instagram tem vários livros, kit para que você possa aprender. Tem cursos, treinamentos. E olha, se você não parar, seja a dor que você está vivendo, seja a maternidade, seja qual for, se você continuar a persistir, acreditar, vai dar certo. Vai por a gente. Vai, continua, tenha consistência, tenha todo santo dia, lide, saiba que tem momentos que você só precisa descansar e vai dar certo. É um passinho de cada vez, um atrás do outro. Uma frase que eu escutei que fica pra gente finalizar. Se você tá cansada, Show. Você não tem que parar, você tem que descansar. Gostei, é Então isso é mesmo. sobre isso. É sobre isso. No final vai dar tudo certo. Amém. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.